Oi, gente, hoje é terça-feira. Elias foi pra empresa, né? Trabalhar na empresa hoje. E vamos às atualizações. Estou tentando acordar no máximo 8 horas. Na verdade, eu acho que eu já falei pra vocês, eu quero acordar umas 6. A meta é acordar às 6. Mas já melhorei, tô acordando no máximo 8 horas. Tô tentando acordar antes das 8, né? Hoje eu acordei 7h40. Pedi pro Elias, a hora que ele saísse pra trabalhar, pra ele abrir a janela do quarto e pra ele me chamar. Ele me chamou, ele abriu a janela do quarto e eu voltei a dormir. Tentei acordar mais cedo, não consegui, mas acordei 7h40. Demorei pra levantar da cama, mas acordar eu acordei, né? Só não levantei da cama. Essa semana tem congresso na igreja, tô firme com a faculdade, com a academia também. Tô tentando manter a ordem em tudo. Eu preciso ser mais frequente aqui, eu quero documentar melhor tudo por aqui. Eu acho que eu estou em falta com as atualizações dos episódios. Outro detalhe é, fiz um vídeo, postei tanto no TikTok quanto no Instagram. Teve uma boa repercussão no Instagram de pessoas comentando e compartilhando, mas o alcance de visualização não foi tanto assim. E no TikTok o vídeo viralizou, tá com mais de 100 e poucos mil visualização. E eu tô pensando o que eu faço pra aproveitar isso, né? Aproveitar que o vídeo tá em alta e postar alguma coisa. Aí eu tô pensando em gravar vlogs da minha rotina pra postar lá no TikTok. E alimentar esse público que tá chegando, né? Hoje eu queria fazer muitas coisas, mas não sei se vai dar. Eu queria fazer minhas unhas, fazer as coisas da faculdade, fazer faxina na casa, gravar e editar vídeo. Não sei se vai dar pra fazer tudo isso hoje. Eu fui falar pra vocês das unhas, eu lembrei. É congresso, né, esse final de semana, então não faz sentido eu fazer a unha hoje, que hoje é terça. Porque eu vou ter que fazer de novo. Então eu acho que eu vou deixar pra fazer mais pro fim da semana, né? Quinta ou sexta-feira. Eu acho que é melhor. Olha a sobremesa que eu fiz pra semana. Bombom de travessa e uva. Eu esqueci de gravar ele assim que eu terminei de fazer, né? Então fiquem aí com o bombom já pela metade. Bom dia, fazendo uma mala pra ir pra casa da minha mãe, pra eu me arrumar lá. Não vai dar pra levar a mochila, vou levar uma mala. Se eu conseguir gravar alguma coisa pra esse vlog, eu já tô feliz. Porque a correria que vai ser um milagre se eu conseguir gravar alguma coisa. Olá! Vamos fazer uma reunião comigo sobre trabalho? Camille, mas com quem é essa reunião? Com Deus. Preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Continuando nessa saga de mudança de vida, sobre nascer de novo, enfim. Precisamos organizar a parte profissional agora. E é isso, vamos ter um momento aqui de organização mesmo, mas de uma conversa com Deus também, pra gente ter um direcionamento do que fazer, né? A gente, no caso eu. Estou com alguns cadernos, com a minha Bíblia também, um computador e algumas planilhas abertas. Vamos lá ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu tinha parado aqui pra ler algumas orações que eu fiz
Tem um caderno, né, de oração. E recentemente Deus respondeu uma delas. Uma não, né, várias, que foram várias orações sobre o mesmo assunto. E Deus respondeu. E aí eu parei pra ler aqui. E quando Deus responde uma oração, você tem mais força, né? Pra continuar orando, pra continuar buscando outras coisas, porque você sente que, tipo, beleza, Deus tá ouvindo o que eu estou falando, Deus tá me ouvindo, Deus tá vendo a situação. Enfim, não tem muito a ver com o vídeo. Comecei fazendo isso porque pra mim faz sentido. Agora são 8h25, eu estou de cabelo molhado, lavei meu cabelo agora há pouco. Enfim, vamos lá, não sei, gente, eu tô perdida, não sei nem por onde eu começo. Vou abrir aqui um documentos no Google, colocar no título Organização Profissional. Vamos lá, atualmente eu estou com o meu TikTok, estou com o meu YouTube e com o meu Instagram. Minha prioridade é o TikTok e o YouTube. E quero começar mais uma coisa. Além de produzir conteúdo para essas 3 plataformas, eu quero iniciar com conteúdos UGC. Não sei pronunciar. Vamos falar UGC, vocês vão entender melhor. Então, vai entrar mais uma coisa para essa lista de trabalho. Enfim, qual é a minha prioridade? A realidade, eu queria excluir meu Instagram. Ai, gente, eu cansei, sabe? Eu cansei. Eu queria excluir meu Instagram, me livrar. E aí eu vi um vídeo da... Esqueci o nome dela. Tem até um vídeo dela aqui. Giovana Lordeiro. Eu acompanho muito os conteúdos dela, faz muito sentido pra mim. E ela falou, tipo assim, eu tava decidida, eu falei, é isso. Vou sumir das redes sociais. Pensei, vou ficar só no YouTube, porque eu gosto, né? Eu realmente quero trabalhar com isso, com internet. Mas eu queria sair das redes sociais. Enfim, não consigo nem explicar pra vocês o meu raciocínio. Mas daí eu vi um vídeo dela falando sobre a gente não ter nascido na época errada. Então, se Deus permitiu que a gente nascesse na época da tecnologia, das redes sociais, é porque Ele tinha um propósito na nossa vida com isso. Se Ele não quisesse que a gente tivesse redes sociais, que a gente consumisse, que a gente produzisse conteúdo, Ele teria feito a gente na época das cartas, né? Mas, se Ele permitiu que eu nascesse nessa época, é porque Ele tinha um propósito pra essa época e talvez estar fugindo das redes sociais seja uma forma de covardia. Enfim, eu fiquei com isso na cabeça. Mas mesmo assim eu ainda pensei em sumir do Instagram. Só, né, eu ia ficar só com o TikTok e o YouTube, que fazia mais sentido pra mim. Enfim, o Instagram, ele tá me fazendo mal, assim como o Facebook começou a me fazer mal no último ano que eu usei ele. Eu não lembro quando foi. 2020, talvez? Ou antes. Eu parei de usar o Facebook, tipo assim, fui diminuindo, até que eu excluí de vez no meu celular, nunca mais apareci. Só entrei lá de novo pra atualizar o... Como que é o nome, gente? O status, sabe, de relacionamento. Quando eu casei, coloquei que eu tinha casado, porque meu sonho da vida era atualizar aquele negócio. E só. Enfim, não usei mais o Facebook, né? O falecido Facebook. E eu saí de lá porque tava me fazendo muito mal. Então, tipo assim, eu discutia muito, cara. Eu discutia muito na internet. Tipo assim, qualquer coisa eu me irritava e queria arrumar discussão e arrumava briga por besteira. E aí me começou a me fazer mal mesmo, tipo, muito mal, a ponto de, não conseguir dormir, e dormir tarde pensando na opinião dos outros, tipo assim, nada a ver. Nada a ver. Começou a ir pra um lado que não tava fazendo sentido. Falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô me preocupando com pessoa que nem me conhece. Discutindo com gente que não vai levar a lugar nenhum. Enfim, no fim eu excluí o Facebook. E o Instagram tava indo meio que pra esse lado também. Eu tô começando a me irritar com algumas coisas, opinião de algumas pessoas e... sei lá. Minha vontade foi subir também com o Instagram e ficar só com o TikTok e com o YouTube, porque são, geralmente, as pessoas que me seguem lá
São pessoas que eu não conheço. E, enfim, né, eu não me irrito tanto quanto o Instagram, que o Instagram é mais meu círculo social e tudo mais. Esse foi um dos motivos, mas tiveram vários outros. Depois de pensar em tudo isso, eu falei, não, eu não quero perder o meu Instagram, eu tenho muita coisa lá. Então, os stories do casamento, eu tenho muita coisa lá. Nossa lua de mel, enfim. Eu não queria assumir do nada com o meu Instagram. E eu também estava sentindo falta de um Instagram privado. Então, só meu, pra mim postar coisa para os meus amigos próximos. Então, as pessoas que realmente estão no meu convívio. Eu tava sentindo falta de um lugar assim. Porque às vezes eu quero postar uma foto ou um momento pra compartilhar, tipo assim, olha gente, que legal esse momento. Mas pra mim não faz sentido eu compartilhar com pessoas que não me conhecem. Ou que, enfim, que não estão no meu ciclo de amizade. Poderia postar no Melhores Amigos? Poderia. Mas sei lá. Eu até cheguei uma época a usar os Melhores Amigos, mas ainda não tava fazendo sentido pra mim. Enfim, aí eu tinha uma opção. Ou eu privava o meu Instagram, usava ele somente pra minhas coisas pessoais, ou eu criava um segundo Instagram só pra coisas pessoais. Eu falei, mano, eu vou criar um Instagram separado. Só que daí, já faz anos que eu tô com o meu principal. Eu falei, mano, eu vou perder tudo isso aqui. Perder assim, porque daí eu vou deixar ele só pra coisa profissional. E aí vai ficar meio que esquecido. Minha vida, tudo que eu postei aqui da minha vida, vai ficar meio que esquecido. E eu não queria perder isso, né? Como eu disse, tem coisa do casamento e tudo mais. E eu não queria, eu tenho um apego emocional, né? Com o meu arroba e tudo mais. E aí eu falei, tá. Não tá fazendo sentido pra mim criar conteúdo pra essa plataforma. É uma cobrança, assim, que pra mim não fazia sentido. Então, tipo assim, eu preciso postar vídeo todo dia. Eu preciso postar story toda hora. Não tava fazendo sentido pra mim, porque às vezes eu não queria postar story. Não tava a fim de postar um vídeo lá. E que mais? O engajamento também. Então, tipo assim, às vezes eu perdi meu tempo criando conteúdo pros stories. Era um conteúdo que ia durar somente 24 horas. E não tava dando nada de engajamento. Meu perfil tava, tipo assim, totalmente flopado. E eu tava perdendo tempo. Então tava sendo uma coisa a mais pra eu me preocupar. Porque os vídeos do YouTube demoram muito tempo pra criar conteúdo pro YouTube. Edição, gravação e tudo mais. Pro TikTok é demorado também. Não tanto quanto o YouTube, com certeza, mas é uma coisa demorada. E aí tinha coisa do TikTok que eu não queria só repostar no Instagram porque não fazia sentido. Enfim, eu falei, vou privar meu Instagram, deixar ele só para as pessoas próximas e não vou postar mais nada no Instagram. Vou ficar realmente só com o TikTok e com o YouTube. Vou deixar esse Instagram meu só para coisas pessoais. Se eu tiver a fim de postar alguma coisa que eu posto, se não tiver, eu não posto. Não preciso ter uma frequência assim. Eu posto stories quando eu quiser, do jeito que eu quiser, sem ter que pensar em estética, legenda e outras coisas. Só postar assim, sabe? Aleatório. Eu fiz isso, mudei minha bio, coloquei os links das redes sociais que eu tinha ativa, né? Que seria o YouTube e o TikTok. E privei meu Instagram, comecei a excluir algumas pessoas, tanto que eu seguia quanto que me seguem. Tentar limpar. Falta muita gente, porque tem muita gente que me segue lá. Então, tem muita gente pra me excluir ainda. Enfim. Deixei nisso. Não vou mais ter Instagram profissional. Beleza. Eu já tava me interessando há bastante tempo sobre conteúdo UGC. E aí ontem eu parei pra estudar e falei, é isso, eu vou fazer isso acontecer. Faz sentido pra mim. Eu vou atrás disso, vou estudar sobre. E aí uma das coisas que me falaram, não é obrigatório, tá? Eu entendi muito bem isso. Mas é interessante você ter um Instagram mais ou menos de portfólio. E aí voltamos a estaca zero. Voltamos a estaca zero. Porque eu precisaria de um Instagram. E que
querendo ou não, ainda tem muitas marcas que não aceitam parceria para YouTube nem para TikTok. Então, enfim, gente, se eu realmente quero seguir essa profissão de influenciadora, criadora de conteúdo, não tem como eu correr. Eu vou ter que ter o Instagram, nem que seja só como uma vitrine pro restante dos meus trabalhos. Então eu voltei para o Instagram. Talvez contra a minha vontade? Com certeza. Mas voltei. Porém, eu criei outra arroba pro meu Instagram. Criei um outro perfil. E vou deixar aquele perfil somente para coisas profissionais. Então, nada da minha vida pessoal eu vou postar. Quer dizer, se pra mim fizer sentido postar, vou postar. Mas, em geral, eu vou deixar somente para coisas profissionais. Então, tipo assim, o meu conteúdo vai ser sobre organização, eu só vou postar sobre organização. Então, eu fiz uma viagem, eu não vou ficar na obrigação de, meu Deus, eu preciso gravar essa viagem pra postar no Instagram. Não. Se fizer sentido, eu posto. Se não faz sentido com o meu conteúdo, não sou obrigada a postar. E lá eu vou focar, fazer uma coisa mais aesthetic, sabe? Um conteúdo mais organizado, uma coisa mais... uma estética mais bonita e tudo mais. Porque eu não vou misturar com a minha vida pessoal. Então, tipo assim, não vai ter um vídeo específico e do nada uma foto com a minha mãe. Um vídeo específico e do nada um churrasco de família. Entendeu? Pra vocês entenderem melhor. Então vai ser só coisas de trabalho. Eu vou postar só coisas de trabalho lá. E alguma coisa pessoal, se fizer sentido pra mim, sem essa obrigação. Porém, eu vou seguir nessa linha de eu não vou ser obrigada a postar exageradamente. Eu vou deixar como foco o YouTube e o TikTok. Eles serão minha prioridade. E o Instagram será somente a minha vitrine pro restante das redes. Então, eu vou criar uma frequência de postagem, sim. Não vou deixar largado também a hora que eu quiser, mas não vou ficar nessa loucura de eu preciso dar conta das 3 redes. O Instagram será realmente somente a minha vitrine. Tudo será muito bem estratégico, então os stories serão estratégicos, os posts do feed será estratégico, as pessoas que eu sigo e tudo mais. E tem outra questão que também vai ser muito importante pra mim, em começar o Instagram do zero, é que as pessoas que chegarem pra consumir o meu conteúdo é porque elas realmente gostaram. Por quê? O meu antigo Instagram é um Instagram muito, muito, muito antigo. Então, eu comecei sem ter uma noção do que eu tava fazendo, eu só fui fazendo. Então, tem um público lá que chegou através de sorteio, que chegou através de indicação de não sei quem, fulano pediu pra pessoa me seguir. Então, tipo assim, são pessoas que às vezes chegaram pra ajudar e hoje em dia elas não consomem mais e atrapalham o engajamento. Já nesse novo perfil, eu vou só postar aquilo que faz sentido, né, no meu conteúdo. E se as pessoas chegarem, vai ser porque elas gostaram do meu conteúdo. Então, não vou ficar me preocupando com número, nada. Vou deixar lá e vai subindo totalmente orgânico, aos poucos, conforme as pessoas quiserem me seguir ou não. E é isso. Fiz esse resumão pra falar pra vocês que estou com outro Instagram. E vou começar a produzir pra lá. Enfim, voltando aqui pra organização, escrevi aqui. Então, teremos TikTok, YouTube, Instagram e os conteúdos UGC. Agora eu vou organizar como que eu vou fazer cada uma dessas coisas, qual é a minha prioridade. Enfim, vamos lá. Gente, não tem jeito. Eu tento fugir. Eu tento começar outra coisa. Mas o meu coração está aqui no YouTube. É onde eu sinto prazer em fazer os vídeos. É onde eu sinto prazer em editar, em fazer roteiro, em produzir conteúdo. É pra cá, que tem o meu coração desde os meus 9 anos de idade. Menos, né, que isso. Eu amo estar aqui. Pra mim, cara, por mim eu ficava só com essa plataforma. Eu realmente amo estar aqui e eu vou me dedicar 100% pra cá. Eu quero deixar ele como prioridade. Então, vou deixar o YouTube em primeiro. Vamos lá.
o YouTube em primeiro, o TikTok em segundo, porque eu gosto dele? Não. Até gosto sim, né? Mas eu vou deixar ele em segundo porque eu preciso de dinheiro, né, gente? Tem essa pequena questão. Então, o TikTok ele monetiza, né? Então eu vou deixar ele como minha segunda prioridade. Vou deixar o GC como terceira prioridade. Porque eu ainda eu tenho o sonho de trabalhar com internet aparecendo. Então, as minhas redes pessoais, profissionais no caso, né, é minha prioridade. O GC vai trazer um retorno financeiro? Vai, mas ainda, tipo assim, não é o sonho da minha vida. Eu vou fazer ele porque eu preciso de grana, e é isso. E em último lugar, o Instagram, porque, como eu falei, vai ser somente a vitrine pro restante dos trabalhos. Ele, né, eu preciso fazer as coisas nele, porém, em primeiro lugar, eu vou produzir conteúdo e depois fazer a vitrine. Depois não. Enfim, gente, vocês estão entendendo, né? A vitrine vai estar pronta, mas os outros precisam andar primeiro do que o Instagram. Vocês entenderam? Enfim, vamos lá. Então, YouTube. Eu acho, gente, que eu vou anotando no meu caderninho. Porque eu gosto desse negócio, sabe? No papel. Eu gosto dessas coisas. Então, eu tô aqui com o meu caderninho. Esse é o meu caderno de metas do ano. E eu quero fazer as metas dos próximos 5 meses. É isso? Acho que é, né? Eu acho que eu vou deixar anotado. Vamos lá. Vou pegar um post-it. Em primeiro lugar, vou criar as metas para os próximos meses. Metas. Até dezembro. Serão as metas para o YouTube. Minhas horas do YouTube só tá que caem. Mas vamos lá. Vamos lá. Terminei o livro de Daniel, né? O tema do devocional que foi pro livro de Daniel foi enfrentar coisas difíceis. Por quê? Não sei, mas na hora que eu estava com esse tema, né, que é uma das coisas que Deus queria tratar comigo, veio no meu coração de ler o livro de Daniel. E aí eu li o livro de Daniel, estudei em cima dele, fiz o meu devocional em cima dele, já faz o quê? 1 ou 2 semanas que eu estou no livro de Daniel. Enfim, finalizei ele, cheguei a uma conclusão. Então vamos lá. Como que Daniel enfrentou... Não, vamos por baixo pra mim. Quais situações difíceis que Daniel enfrentou? Então, primeiro, ele saiu da zona de conforto para servir pessoas que não era uma pessoa que ele queria servir, vamos dizer assim. Não fala isso, né, no livro, mas, tipo assim, era o rei. Ele não tava indo servir, sei lá, na casa de Deus. Ele tava indo servir uma pessoa, né, aleatória, que não tinha os mesmos princípios, a mesma crença que ele. Então, vamos dizer que ele foi servir os inimigos, vamos dizer isso. Então, a primeira coisa, ele saiu da zona de conforto para servir os inimigos. Segunda coisa, ele recusou boas propostas. Então, a proposta era ele comer tudo do bom e do melhor do palácio para ele ser um jovem saudável, para servir o rei. Mas ele recusou. Era uma proposta ruim? Não. Mas ele recusou. Então, a segunda coisa, ele recusou boas propostas. Terceira coisa, ele negou a carne, né? Porque ele fez o jejum, que não era um jejum simples. Ele ficou só comendo legumes e frutas. Então, ele negou a carne dele com o jejum. Depois, ele se posicionou para interpretar um sonho do rei. Próxima coisa, ele falou aquilo que Deus mandou. Então, ele poderia
ter falado outra coisa, ele poderia ter mentido, ele poderia ter amenizado, ter falado coisas mais fofinhas, mais legais, que seriam mais aceitáveis, mas não, ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Próxima coisa, ele orou mesmo sendo proibido. Então, tipo assim, o rei proibiu, a partir de agora ninguém ora, mas aqui vai adorar somente ao Deus do palácio aqui. Mas ele continuou adorando ao nosso Deus e orando mesmo sendo proibido de orar. Próxima coisa foi, ele foi parar na cova por orar. Ele viu anjos, ele orou por 21 dias e ele viu o Apocalipse, pelo que eu entendi, né? Algumas coisas do Apocalipse. Então, vamos lá, como que Daniel enfrentou situações difíceis? Primeiro, ele entendeu que era um propósito de Deus, então por isso que ele saiu da zona de conforto dele para servir pessoas que não eram do mesmo ciclo que ele, né? Ele recusou boas propostas porque ele tinha intimidade com Deus. Então ele entendeu que ele deveria recusar as propostas que foi oferecida para ele. Ele negou a carne porque ele teve discernimento que ele precisava fazer aquilo naquele momento. Ele se posicionou porque ele entendeu o chamado e a missão dele dentro daquele palácio, o porquê que Deus tinha permitido ele ir para lá. Ele falou que Deus mandou também por isso, por conta da missão dele. Ele orou mesmo sendo proibido, porque ele entendia a necessidade da intimidade dele com Deus. Então, independente de qual seria a consequência dele desobedecer uma ordem do rei, ele fez aquilo que seria certo, né, aos olhos de Deus. E ele entendeu que ele precisava ter essa intimidade com Deus e se posicionar dessa forma. Então ele orou mesmo sendo proibido, por conta dessa necessidade da intimidade. Ele foi parar na cova por orar, mas ele confiou em Deus mesmo assim. Então ele nem se importou de parar na cova, pelo menos é o que dá a entender, porque ele confiava que Deus iria proteger ele. Se essa fosse a vontade de Deus, Deus iria proteger ele, e se não fosse, tudo bem também. Então ele foi parar na cova tranquilamente, porque ele confiava em Deus. E ele viu anjos, orou por 21 dias e viu o Apocalipse, porque ele entendeu o dom que Deus tinha entregado para ele. Enfim, o que descobrimos com isso? O que podemos fazer para enfrentar situações difíceis? Descobrir qual é o nosso propósito em Deus e qual é o chamado dele sobre a nossa vida. Ter intimidade com Deus. Ter discernimento. Entender a necessidade da intimidade com ele. Confiar nele e entender o dom que Deus nos deu. Se a gente tiver essas coisas, a gente consegue enfrentar situações difíceis. Pelo menos foi o que eu tirei desse devocional. Enfim, aí eu finalizei com propósitos para fazer referente a esse devocional. Isso daqui eu vou falando para vocês depois, que eu tô ainda organizando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, porque eu quero fazer propósitos para mim fixar tudo isso daqui na minha mente. Que aí não adianta só eu fazer vários devocionais e não lembrar de nada depois. Então eu quero fixar isso na minha mente e com isso eu vou fazer alguns desafios, alguns propósitos referente a isso, para mim entender melhor e fixar isso na minha cabeça. Hoje é sábado, são 10h05 da manhã. Eu estou aqui com o meu caderninho. Tô organizando algumas coisas, algumas metas profissionais. Eu organizei quais metas eu quero bater até dezembro. E tô separando elas agora com o que eu preciso bater até setembro, até outubro, até novembro, até chegar nas metas de dezembro. Eu vou tentar esforçar ao máximo para manter elas, seguir esse planejamento até o final. Vai fazer parte também de tudo que eu tô tratando no momento, né? Que é ir até o fim com as coisas que eu começo. Eu espero que eu consiga. Hoje é terça-feira, são 3h50 e até o momento eu não fiz nada.
Eu estou aqui planejando, mais uma vez, o meu mês. E todas as vezes que eu apareço aqui, até o momento, eu só falo que eu estou planejando. E eu não consigo executar nada. E eu não consigo executar porque todas as vezes que eu planejo, eu não chego em algo, entendeu? Eu não consigo terminar esse planejamento, eu não consigo ir até o final com esse planejamento. Eu não consigo fazer algo claro e objetivo pra mim seguir. Enfim. Não sei mais o que eu faço. Eu não sei, gente, o que eu faço. Eu acho que eu vou tentar de novo, planejar de novo, mas deixar tudo bem certinho pra eu não ter desculpa pra não executar. Gente, minha cabeça fica muito confusa. Eu não consigo explicar pra vocês, mas não sei, eu não consigo me organizar, eu não sei por onde eu começo, o que eu faço, pra onde eu vou. Eu não sei. Gente, eu cansei de só planejar. Eu já fiz vários tipos de planejamento, mais elaborado, mais detalhado, e nunca dá certo. Eu tô fazendo o mais básico possível agora. E depois que eu terminar esse planejamento, eu tento pensar em outra coisa. Eu acho que essa vai ser a única solução. Enfim. Referente ao trabalho, eu coloquei 3 colunas, uma para Instagram, YouTube e TikTok. Eu vou colocar 3 listas, basicamente isso, 3 listas com tudo que eu preciso fazer. Então, organização de perfil, os conteúdos que eu preciso postar, que eu já tenho em mente. Eu vou colocar tudo aqui, tudo que eu preciso editar e tudo mais. E depois que eu cumprir essas 3 listas até o final, eu penso em outra coisa. Eu tô muito nervosa, muito irritada comigo mesma, porque eu não consigo explicar, gente. Eu não consigo explicar como que tá a minha cabeça. Na minha cabeça as pessoas não vão entender, mas é uma confusão, sabe, mental. Eu tô perdida mesmo, assim. Não sei o que fazer, por onde começar, qual passo dar. E aí eu começo a pensar, eu tenho muita coisa pra fazer e ao mesmo tempo que parece muito difícil, parece muito simples. Eu acredito que talvez uma parte do motivo pra eu estar assim, talvez seja o consumo excessivo de telas. Não sei, pra mim talvez faça sentido, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar pensando nisso, porque senão é mais uma coisa pra me preocupar e pensar, vou fazer algo, um projeto, um planejamento, pra mim evitar telas, e aí é mais uma coisa e, enfim. Eu só tô registrando isso porque eu acredito que eu vou conseguir sair desse ciclo infinito, vou conseguir me libertar de tudo isso. E eu quero ter registrado como eu tô me sentindo no momento. E é só por isso que eu tô gravando isso pra vocês. E, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso organizar minha casa, eu preciso cuidar das coisas da igreja. E ao mesmo tempo eu não sei por onde começar a estudar, eu não sei por onde começar a trabalhar. Eu quero sair das coisas da igreja, mas ao mesmo tempo eu quero dar o melhor pra Jesus, servir da melhor forma. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero ser uma esposa melhor, cuidar melhor da minha casa, cuidar melhor de mim. E eu quero fazer tudo isso em 24 horas, mas ao mesmo tempo eu sei que é impossível fazer tudo isso em 24 horas. Enfim, começa dia, termina dia, e esse ciclo infinito. Eu começo a segunda-feira cansada e acabo não fazendo nada por conta da correria do final de semana.
Aí chega na terça, eu não tenho um direcionamento do que fazer, porque eu deveria ter iniciado na segunda. E aí eu consigo começar alguma coisa na quarta-feira e meu tempo acaba na sexta, porque no sábado e no domingo eu não estou em casa, então não dá pra mim fazer nada daquilo que eu tenho planejado. Enfim. E aí eu não consigo cumprir com as responsabilidades comigo, com as responsabilidades com a minha casa. E aí tem responsabilidades com outras pessoas. Eu tô tentando me livrar ao máximo de coisas com outras pessoas, porque eu preciso me organizar no momento, organizar as coisas no momento pra depois conseguir fazer as coisas para as outras pessoas. E ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez isso seja um egoísmo, mas se eu continuar não priorizando, porque eu acho que eu não tô fazendo nada certo, eu não tô nem dando prioridade pra mim, nem pras outras pessoas, enfim. Nem lembro mais o que eu tava falando. Sobre o trabalho, eu preciso ter constância no YouTube, mas eu tô gravando esses vídeos, então eu tenho que gravar esses vídeos e ao mesmo tempo gravar vídeos pra mim postar em tempo real, porque esses daqui provavelmente, né, como já é o planejado, vai sair só daqui a alguns meses. Então eu preciso gravar vídeos pro momento, pra agora, o que eu tô vivendo agora, né, postar as coisas agora. Então eu preciso dar prioridade pro YouTube, que também é a plataforma que monetiza, né? Então eu preciso dar prioridade pra ele, pra eu conseguir monetizar minhas redes sociais e receber por esse trabalho. Ao mesmo tempo eu preciso dar prioridade também pro TikTok, porque lá também monetiza, eu preciso dar prioridade pra isso. Eu quero produzir conteúdos UGC por conta da monetização também. Mas para isso eu preciso ter um perfil profissional no Instagram bem estruturado. E eu não sei o que fazer primeiro. Eu não sei o que fazer primeiro, gente. Ao mesmo tempo que eu quero fazer, eu não quero fazer qualquer coisa. E eu sei, a gente precisa começar com o que temos, da forma que conseguimos, eu sei, gente. Só que eu já tô na internet já faz anos. Hoje eu consegui postar um vídeo que eu tinha gravado há 5 meses atrás, falando sobre a minha história com a internet. E nesse vídeo eu falo, né, que eu comecei a gravar vídeo lá com os meus 9 anos de idade. Então, tipo assim, gente, eu tô com 21. Então eu não comecei agora na internet. E meus conteúdos continuam sendo com o que dá, com o que eu tenho, com o que eu sei. E eu não tô parando pra estudar mais, pra me dedicar mais. E eu continuo desde os 9 anos de idade postando as coisas do jeito que dá. E eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu consigo fazer conteúdos mais elaborados, mais bem feitos. Então, além de tudo isso, eu preciso fazer conteúdos bem feitos. Já tentei uma época só postar o que dava e eu não fico feliz com isso, eu não me sinto bem com isso. Eu sinto que eu tô entregando um conteúdo inútil, que não vai agregar em nada na vida das pessoas, e pode até ser que as pessoas assistam, mas eu sei que elas estão perdendo o tempo delas e eu não quero que as pessoas percam o tempo delas. Eu não quero que elas assistam só por estar rolando o feed, sabe? E acabar encontrando um vídeo meu, mas por interesse mesmo, por gostar do que elas estão vendo, que seja um vídeo que vai agregar a elas de alguma forma. Seja com algum tipo de ensinamento ou seja com entretenimento, independente, mas que seja algo de qualidade. É isso, gente, eu tô perdida. Hoje é terça, o Elias foi pra empresa, foi trabalhar na empresa, eu tô sozinha em casa. E ele chega daqui umas 2 horas mais ou menos e eu não fiz nada ainda. E quando ele chegar, a casa vai estar bagunçada.
E eu com certeza vou limpar a casa antes dele chegar, mas eu vou estar desarrumada, eu não queria receber meu marido assim. Enfim, gente, é tanta coisa na minha cabeça que eu sei que são coisas simples que dá pra resolver, mas no momento eu não me sinto capaz o suficiente pra isso. Eu não consigo pensar numa estratégia boa o suficiente pra que eu saia desse ciclo infinito. E quando eu começo a parar pra pensar e o que eu vou fazer, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, automaticamente eu entro num estado de desespero, nervoso, ansiedade, e eu tenho a tendência de querer apenas esquecer. Então, tipo, tá bom, deixa tudo isso quieto. E aí eu vou assistir um vídeo, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer qualquer outra coisa pra sair disso daqui. E isso é um problema, porque eu continuo nesse ciclo infinito. Então, eu tenho esse surto, não resolvo o surto, me desligo desse surto. E aí, amanhã eu vou surtar de novo, e depois, e depois, e depois. E eu não sei por onde começar. E quando eu falo, tá bom, eu preciso sair desse surto, vamos organizar. Aí eu paro pra organizar minhas coisas, que é o que eu tô fazendo aqui e nos outros últimos 500 vídeos que já teve aqui. Eu paro, me organizo, e eu não consigo seguir esse planejamento e volta tudo de novo pro mesmo surto. É isso, eu não tenho o que falar, não tenho o que fazer, eu realmente não sei por onde ir, e eu continuo tentando de novo, e não adianta falar que, é só você tentar outro método, outro caminho, fazer de outra forma pra obter outro resultado, porque, gente, eu já tentei tudo que eu conseguia. Eu já fiz todo o planejamento possível. Eu já tentei fazer sem planejamento, por ser o problema, tipo, eu tô planejando demais, vou fazer sem planejar. Não deu certo. Já planejei com caderno, já planejei com planilha, já planejei com lista, já planejei no celular, já planejei da minha cabeça, já planejei com aplicativo, já planejei com despertador. Gente, quando eu falo que eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Tudo que eu podia, eu tentei. E sim, eu continuo orando sobre isso. Talvez eu deveria orar mais sobre isso, mas já faz anos. Eu tenho alguns cadernos de oração. Eu tenho alguns cadernos de oração que eu gosto de fazer orações escritas. E faz muitos anos que eu tenho esses cadernos. E lá tem orações. Senhor, me ajuda a me organizar. Senhor, me ajuda a colocar minha vida em ordem. Senhor, me ajuda a fazer de uma forma diferente. Senhor, me ajuda a dar conta de alguma coisa. E não, gente, eu sei que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu sei que eu não sou Mulher Maravilha. Eu sei que vai ser impossível. O problema é que eu não tô conseguindo dar conta de nada e já faz muito tempo. Já faz muito tempo que eu não consigo dar conta de nada. Não é que, eu tô tentando fazer isso. Não, gente, eu não tô conseguindo dar conta de nada. Eu não consigo fazer nada com excelência. Eu não consigo cuidar da minha casa com excelência. Eu não consigo trabalhar com excelência. Eu não consigo fazer minhas coisas na igreja com excelência. Eu não sei mais o que fazer. E eu não consigo falar com as pessoas porque parece que eu tô sendo dramática ou fraca demais ou imatura. E as pessoas têm problemas bem mais sérios que isso, eu sei disso. Então eu não consigo pedir ajuda pra ninguém. E as coisas que as pessoas falam, Camille, as poucas pessoas que eu já abri um pouquinho do que acontece, elas sempre me dão dicas e falam coisas que eu já sei.
Então elas falam, ai, coloca um despertador, faz tal coisa pra manter sua casa em ordem, faz isso, faz aquilo, e são tudo coisas que eu já testei. Como eu disse, gente, não é de agora, são anos e anos tentando sair desse ciclo. Eu não aguento mais. Se eu continuo nesse ciclo, minha vida não vai andar pra frente. Já vai fazer quase 2 anos que eu tô em casa, né? Que eu tô desempregada e que o Elias falou pra mim tentar seguir meu sonho e viver das redes sociais, que sempre foi meu sonho, né? Enfim, vocês sabem de toda a história. Tem vídeo no canal falando sobre a minha história com o meu antigo serviço e tudo mais. Enfim. O Elias, ele deixou, né? E incentivou também que eu, em vez de procurar outro emprego, eu tentar seguir meu sonho de trabalhar com as redes sociais. E já vai fazer 2 anos. E continua a mesma coisa. Eu não consegui monetizar nada. Eu não consegui seguir uma sequência de vídeos. Eu não consegui ter uma constância em nenhuma das redes. Eu não consegui ter uma constância em nenhuma das redes. Eu não consegui fazer nada. Eu me sinto uma inútil. Tá difícil até de falar com vocês sobre isso, porque eu realmente, ao mesmo tempo que eu sei quanto isso é pesado pra mim, quanto isso é um problema pra mim, quanto isso dói em mim, falar isso pra vocês é muito difícil, porque eu realmente acho que é uma besteira. Eu realmente acho que tudo isso que eu tô falando pra vocês é um problema muito pequeno comparado a muitas coisas que outras pessoas passam. Que eu tô me vitimizando, enfim. Mas eu realmente quero deixar tudo isso registrado pra que eu veja. Eu sei que, né, várias pessoas podem assistir esse vídeo, pode chegar a várias pessoas, mas eu realmente estou fazendo todo esse documentário desse processo da minha vida pra que eu veja depois toda a evolução, como que eu saí disso, como que eu consegui, o que eu fiz, o que aconteceu, enfim. E eu sei que eu vou conseguir. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu vou gravar pra que eu tenha uma noção de como tava a minha vida há uns meses atrás e comparar como ela vai estar no futuro. E essa é a situação da minha casa no momento. Agora são quase 5 da tarde, minha cama ainda tá bagunçada. A minha parede tá tudo mofada. Eu preciso limpar isso. Tentar lavar essa parede, não sei, fazer alguma coisa. Mofou aqui também. Eu tenho um monte de papel. Ó, gente, isso aqui é até uma das provas, né? Que eu já tentei de tudo. Eu tenho vários calendários aqui, ó. De posts do TikTok, do feed, stories, enfim.
E eu já tentei de tudo, devocional. E esse não é um dos primeiros, eu já fiz isso mais vezes. Aí aqui já tem outro planejamento que eu fiz, minis calendários pra mim ir riscando com a caneta. Lista de autocuidado pra mim saber o que eu precisava fazer. Projetos que eu tinha em mente. Aqui também tem mais um calendário. Enfim, vamos lá. Situação no meu quarto, tem uma mala ali que eu usei pra levar minhas roupas pra casa da minha mãe no dia do congresso. No meu guarda-roupa, eu tenho que arrumar esse monte de roupa jogada, meus produtos de cosmético, né? Roupa de cama, enfim. Eu não vou nem abrir ali, pra mais rápido. Meu banheiro tá até aqui ok. Tem que dar uma limpada, mas não tá em um dos seus piores dias. Esse é o escritório. Essa é a situação do escritório. Tá uma bagunça já. Esse sofá. Tem roupa pra tirar do varal. Meus livros é a única coisa que tá organizada, que esses dias eu limpei tudo isso daqui. Depois de mais de quase um ano, eu acho, sem limpar. Um ano não, mas faz mais ou menos 6 meses que eu não limpava essa prateleira. E aí eu limpei. Sapateira ali eu dei uma limpada também esses dias, então não tá suja. Deve tá bagunçada, mas não tá suja. Eu limpei. Ah, tá até que organizado. Eu limpei esses dias. Minha sala tá assim. Aqui não tá tão bagunçada, é a mesa que eu tava usando. O buffet. Aqui também não tá tão bagunçado. É mais organizar aqui o sofá. Aqui na cozinha tem lixo pra descer, mas eu tirei hoje. O fogão tá sujo. A pia tá nessa situação. O armário tá nessa situação. Minha geladeira tá bem bagunçada e suja. Tem umas frutinhas cortadas que eu cortei hoje, mas tá bem bagunçada. O freezer também. A gente chegou do mercado e só colocou aqui. Nem da sacolinha tirou as coisas. Enfim, eu sei que nem todos os dias a casa vai estar limpa e casa suja muito rápido, bagunça muito rápido. Mas eu acho que coisas básicas dá pra ser feita, por exemplo, arrumar a cama, lavar a louça. São coisas que eu acho que, pelo menos essas, tem que ficar em dia. Vocês viram um balde de roupa suja, tem bastante coisa pra lavar. São essas coisas que eu acho que dá pra manter, sabe? Não necessariamente precisa chegar a esse ponto. Eu assumo pra vocês que a situação que tá hoje tá até organizado. Porque já ficou bem pior. Ao mesmo tempo que eu sinto vergonha de mostrar isso, eu tô em paz, porque eu realmente acredito, gente, que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor. Eu vou conseguir me libertar de várias coisas. Eu realmente quero que vocês vejam cada passo que aconteceu em cada momento, sabe? Enfim, eu não vou mostrar nem eu, porque já dá pra vocês terem mais ou menos uma noção. Meu cabelo precisa lavar, minhas unhas estão nessa situação. Assim não parece que tá tão ruim, mas ela tá bem descascada. Aqui também, ó. Meu pé também já tá na hora de fazer de novo. Preciso me depilar, fazer a sobrancelha novamente. Enfim, eu não consigo me organizar. E eu não sei o que as pessoas fazem, de verdade. Eu não sei como que as pessoas fazem. Eu ainda não consegui descobrir, não consegui entender
como que as pessoas fazem pra manter a casa em ordem, manter o autocuidado em dia, manter o trabalho em dia, a faculdade em dia. Porque, assim, eu sei que isso são coisas básicas, mas pra mim ainda tá sendo muita coisa. Eu não tô sabendo administrar o básico. O meu problema tá sendo esse, eu não sei administrar o básico. Eu preciso aprender a administrar o básico. Dessa vez eu sei que vai dar certo, porque não é uma coisa que tá vindo de mim, sabe? Deus começou a me incomodar no começo do ano sobre isso. Eu não sei nem se eu cheguei a falar sobre isso aqui ainda, mas no começo do ano, Deus liberou uma palavra sobre mim, que era ano de nascer de novo. E eu fiquei bem confusa e questionei o porquê. Senhor, por que nascer de novo? Da onde que saiu isso? Qual é o sentido? E eu falei, Senhor, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não faz sentido, porque eu já sou batizada. Eu postei um vídeo, gente, sobre a minha história com a internet e tudo mais. E eu falei um pouquinho, bem rápido sobre o meu testemunho. Mas enfim, eu conheci Jesus na adolescência, né? Tive um encontro verdadeiro com ele, renunciei a muitas coisas, enfim. Então eu nasci na igreja, me batizei. Mas eu acredito que mesmo você nascendo na igreja, se batizando e tudo mais, você precisa ter um encontro com Deus mesmo e reconhecer que você é pecador, renunciar ao que ele pedir e realmente ter um novo nascimento. E eu passei por isso. Então eu me batizei, eu cresci na igreja, mas eu também tive o encontro com Jesus de verdade. Renunciei tudo que tinha pra renunciar e me tornei uma pessoa melhor. Então, quando Deus falou pra mim, esse vai ser um ano de você nascer de novo, pra mim não fez sentido e eu pensei que poderia ser coisa da minha cabeça, porque não tava batendo, sabe, as coisas. Eu questionei bastante, tipo assim, por quê? Por que nascer de novo? Eu não tava entendendo por que eu tinha que nascer de novo. Eu sempre soube que eu tinha muita coisa pra ser moldada, né? Porque Deus sempre me falou e eu tenho esse costume de falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? O que não tá certo? O que eu tô fazendo de errado? Mostra pra mim poder fazer diferente. Então eu sempre tive esse costume de falar assim com Deus. Porém, eu não imaginava que Deus queria tratar tantas coisas de uma vez. Enfim, Deus falou isso no começo do ano. Não fez sentido pra mim. Amém, guardei aquela palavra. E aí, né, mas agora pro meio do ano, começou a fazer muito sentido. Enfim, Deus também liberou uma palavra sobre mim, que Ele quer me levantar de uma forma diferente pra cumprir o meu chamado. Ele foi muito direto comigo, referente a isso. E não sei, isso é coisa minha, eu não sei se mas pra mim faz sentido. Talvez esse momento de nascer de novo, talvez seja uma preparação para o que Deus quer fazer comigo futuramente. Que eu não sei o que sei mais ou menos, mas eu não sei como vai ser, quando vai ser, que forma que vai ser, onde vai ser, enfim. Eu acho que é uma preparação para isso. Isso o quê? Não sei. Mas é isso aí. E aí, a confiança, né? Que eu tava falando no começo. A confiança que eu tenho que vai dar certo dessa vez, essa mudança de vida, é porque não tá sendo uma coisa com a força dos meus braços, mas tá sendo uma coisa direcionada por Deus. Então, eu ainda tô muito confusa, muito perdida, muito preocupada com muitas coisas, mas Deus tem me direcionado em muitas outras. Então, enfim, referente à igreja, por exemplo, eu falei um pouco sobre a igreja aqui, só que eu acho que eu vou cortar essa parte porque, enfim, eu acho que depois eu explico pra vocês de outra forma. Então eu não sei se essa parte vocês vão ver, se eu vou tirar tudo ou se eu vou cortar só uma parte, mas
Deus tá me direcionando referente a algumas atividades dentro da igreja, coisas que eu faço na igreja, e me direcionando sobre renunciar a alguma delas, porque Ele precisa fazer algumas coisas em mim antes de eu assumir certas responsabilidades, vamos dizer assim. Enfim, não quero entrar nisso agora porque é um assunto bem extenso, depois eu quero falar com vocês com calma sobre isso, de uma forma que fique mais clara, não fique confusa, e é isso daí. Então Deus já tem me direcionado sobre o que Ele quer que eu faça, algumas coisas, me feito mudar algumas coisas, então eu preciso só obedecer. E as coisas que eu tenho ficado preocupada ainda, que eu tenho me cobrado, que eu tenho me preocupado, são coisas que eu ainda não tive uma resposta de Deus. E essa preocupação toda também seja talvez uma falta de paciência, de esperar. Nesse momento eu estou reconhecendo isso, mas alguns minutos atrás, a hora que eu estava chorando, eu não estava pensando dessa forma. Enfim, eu tô aqui. Lá vai eu fazer mais uma planilha. Deveria, não sei. Mas vou fazer mais uma planilha aqui. Referente a essa questão de nascer de novo. Porque Deus me deu uma lista de coisas que Ele quer que eu mude. E o que acontece? Como eu acho que eu já falei, isso é uma coisa que acontece sempre. Então, sempre eu pergunto pra Deus, né? O que Ele quer que eu mude. E sempre, a maioria das vezes, né? Não é todos os devocionais que eu pergunto que Ele responde, mas a maioria das vezes Deus já me responde logo em seguida coisas que eu preciso mudar. O Espírito Santo me incomoda sobre atitudes, sobre... enfim, coisas que eu preciso mudar em mim. E, tá vendo esses negocinhos aqui? Esse aqui é um dos cadernos de oração. E esses negocinhos aqui são todas as vezes que eu orei e Deus me deu pequenas listas do que era pra mim fazer. Isso, gente, eu acho que tem conversa aqui com Deus desde 2023, se eu não me engano, ou 24, enfim. E aí, muitas das coisas que Deus me pediu, Ele repetiu. Então, o que Ele me disse na primeira oração, muitas das vezes Ele repetiu na segunda, na terceira, na quarta e assim vai. E eu juntei todas as orações que eu fiz e que Deus me pediu algo e fiz uma lista só com mais coisas que Ele me pediu para esse momento. Enfim, tá tudo aqui. E eu tenho uma lista de tudo isso. E eu quero colocar isso numa planilha. Tudo que Deus pediu pra mim até o momento, passar isso pra planilha. E não tem como eu saber o que eu vou mudar primeiro, porque Deus, Ele tá tratando uma coisa comigo, e pode ser que mês que vem Ele queira tratar outra, ou daqui um dia Ele queira tratar outra, e assim vai. Então não tem como eu colocar uma ordem, tipo, eu vou resolver isso primeiro, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Não, porque tá sendo bem natural, então é um exemplo pra vocês. Eu não tô com outro caderno aqui. Eu tenho outro caderno de devocional, e eu tava estudando em cima de Daniel. Eu acho que eu até falei por aqui com vocês. E o tema do que Deus estava tratando comigo no momento era sobre enfrentar coisas difíceis. Então, eu estudei o tema de Daniel, ainda estou no tema de Daniel, e Deus já me deu um norte do que Ele quer me falar após Daniel, que é em Reis, se eu não me engano. Enfim, não lembro qual que era o próximo tema, mas eu sei que é em Reis. E tá lá, entendeu? Já tá anotado, mas no momento estou tratando Daniel, né? Em cima do livro de Daniel. Enfim, é isso daí. Aí eu quero anotar tudo só pra mim ir ticando mesmo, que eu quero ver, e pra mim ir trazendo pra vocês, porque eu tô conversando com vocês algumas coisas, mas eu também quero tentar fazer em tempo real, sabe? Tempo real assim, né? Como eu disse, eu tô gravando, vocês só vão ver daqui meses depois. Mas ir gravando em tempo real e postar depois, né?
E aí eu queria deixar meio que uma lista do que Deus me passou até o momento, porque essa lista só cresce. E conforme essas coisas for sendo tratada no meu secreto com Deus, eu vou ticando aqui e vou trazendo em vídeo pra vocês conversa sobre o assunto, processo sobre esse assunto, que pra mim não esquecer nada e realmente registrar tudo que eu estou passando no momento. Então eu tô aqui com mais uma planilha, mas eu acho que eu não vou preencher ela agora. Como eu disse, né, acabei de mostrar pra vocês, minha casa está numa situação bem complicada, então eu acho que eu vou limpar ela primeiro e depois eu vejo isso. Mas eu preciso começar a fazer alguma coisa. O que tá me incomodando eu tô vindo aqui gravar pra vocês, falando que eu tô perdida, falando que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e planejando muita coisa, porém eu não tô executando nada, então eu preciso começar de algum lugar. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer de tudo isso é regular o meu sono. Porque eu montei uma breve rotina, né, pra me seguir. Mas até então, eu não comecei a seguir ela. Mas eu tenho mais ou menos uma noção do que eu vou fazer. Por que eu montei essa rotina? Porque eu troquei serviço com uma nutricionista e ela me passou, né, o meu plano. E aí eu precisei colocar horários fixos pra café da manhã, almoço e janta. E café da tarde. Então eu preciso desses 4 horários fixos. Pra isso eu precisei criar uma rotina. Então eu criei essa rotina, já aproveitei e fixei um horário pra dormir e pra acordar. Só que eu preciso começar a seguir isso com urgência por conta da nutricionista também, né? Que eu preciso seguir esse plano, então eu preciso seguir meus horários com urgência. Então, em primeiro lugar, regular o sono. Vou regular meu sono. E esse vlog, gente, já tá muito grande. Eu acho que eu vou falar sobre isso em outro vlog referente ao sono. E vou gravar tudo pra vocês. Meu processo pra regular meu sono, em primeiro lugar. E depois... Gente, tem muita coisa. Vocês não têm noção, tem muita coisa. Ó, vou citar só algumas coisas. Tem uma coisa aqui, eu acho que eu já vou até falar com vocês sobre isso. Esse vlog, esse processo e tudo mais, no começo, né, quando eu gravei o primeiro vídeo, o plano era falar sobre, mostrar, né, o meu processo pra vencer um pecado, que seria o pecado da preguiça. Porém, no meio do caminho, Deus me lembrou dessa mensagem, né, que ele já tinha me falado no começo do ano, que é sobre nascer de novo. E conforme Deus foi falando coisas que eu precisaria ser tratada, algumas coisas saíram um pouco dessa questão do pecado da preguiça e envolveram várias outras coisas, vários outros pecados também para ser vencido. E aí, eu desisti de chamar esse quadro, esse processo de, né, vencer o pecado da preguiça, mas trazer para esse nome de nascer de novo, ou algo desse tipo, não sei ainda que nome que eu vou dar no final. Mas algo mais ou menos nesse sentido, porque pra mim vai fazer mais sentido, porque vamos tratar mais coisas além da preguiça. Enfim, é isso. Eu coloquei aqui pra mim, eu anotei aqui pra mim falar com vocês, e no fim eu acabei falando primeiro sobre o que Deus tinha falado pra mim e depois explicado, né? Gente, eu nem sei mais o que eu gravei, que eu não gravei aqui, tá? Mas enfim, só pra explicar, talvez no primeiro vídeo vocês já vai estar com o título, acredito eu, referente a nascer de novo, mas no primeiro vídeo eu acho que eu falei mais relacionado à preguiça, né? E a partir de agora vocês vão ver mais coisas em geral, e é por isso que eu tô explicando, tá? Enfim, o que eu tinha anotado aqui é só pra me lembrar. Agora vamos lá, as coisas que eu anotei. Então, regular meu sono, porque se eu regulo meu sono, melhora muita coisa. Primeiro que eu vou conseguir acordar cedo e dormir bem. Se eu acordo cedo e durmo bem, meu dia rende mais, consigo fazer mais coisas e me dedicar melhor a tudo. Me dedicar melhor aos meus estudos, à minha casa, ao meu casamento, ao meu trabalho, enfim, consigo me dedicar a tudo. Então, em primeiro lugar, preciso regular meu sono pra conseguir regular todo o resto, tá?
Segundo lugar, limpeza da casa. Eu preciso organizar a questão da limpeza da casa, porque se minha casa tá limpa, não tenho desculpa pra mim não gravar vídeo, porque já tá tudo em ordem. Se minha casa tá limpa, meu casamento fica tudo bem, porque não vai ter brigas, não vai ter desgaste, não vai ter desentendimento. A casa, as coisas da casa influenciam muito, gente. Pelo menos no meu casamento influencia muito. Então, se as coisas estão em ordem, a gente fica até mais de boa. Tipo assim, a casa estando em ordem, a nossa cabeça fica mais em paz. Por quê? Né, também, isso influencia muito no meu casamento. Porque o meu marido trabalha em casa. Então, aqui não é só a nossa casa, mas também o nosso local de trabalho. Então, a gente tá aqui o dia todo, 24 horas por dia. A gente tá aqui dentro. A gente passa a semana toda aqui. Então, influencia muito. O ambiente que a gente tá influencia muito em como vai estar a nossa cabeça. E por estar aqui dentro sempre, influencia demais, gente. Demais. E a gente acaba bagunçando muito, porque, como eu disse, estamos aqui 24 horas. Então, não adianta. Vai sempre ter louça. A casa vai sempre estar alguma coisa fora do lugar. Mas eu quero manter essa rotina de manutenção. Tá sempre colocando as coisas em ordem. Não se tornar escrava da casa, mas ter uma rotina de organização, vamos dizer assim, tá? Enfim, o restante não tá numa ordem, mas tem bastante coisa. Oi, gente, tudo bem? Vamos para as atualizações, né? Bom dia, primeiramente. O que aconteceu? Eu falei que ontem eu ia limpar a casa, não sei o que, não sei o que. Comecei, organizei o quarto, o escritório e lavei um pouco da louça da cozinha. Pois é, está a louça desse tamanho, mas tinha mais coisas ainda ontem. Enfim, não terminei. Não fiz nem metade do que era pra me ter feito. Mas vou fazer hoje. Eu falei o quê? Vou acordar cedo também, né? O combinado era esse. Acordar cedo, regular meu sono, tudo mais. Eu acordei. Vocês viram que eu deixei uma imagem aí, né? Eu acordei às 6 da manhã em ponto, tá? Acordei, fui pro banheiro. Mas o meu marido, ele acorda às 7 pra trabalhar. E aí eu ia ficar 1 hora sem poder fazer barulho. E aí eu realmente acordei, eu levantei, fui no banheiro. E aí eu fiquei parada olhando a janela e pensando, eu fico acordada, eu volto a dormir, porque se eu vou ficar acordada, né, preciso fazer alguma coisa, porque senão não faz sentido eu ter acordado às 6. Mas eu não podia fazer nada porque eu não podia fazer barulho. Enfim, voltei a dormir. Acordei de novo, era umas 7h30. E aí eu decidi, né, que eu vou deixar como fixo, horário fixo, pra me acordar às 7. Que daí não tem desculpa, entendeu? Eu acordo às 7, durmo um pouquinho mais tarde e vai ser assim. Tá resolvido. Esse vai ser o meu horário agora. Eu durmo mais ou menos umas 11, acordo umas 7 e tá tudo certo. Enfim, agora são umas 11 horas da manhã.
procrastinei bastante. Tava tentando fazer um negócio ali no computador, não deu certo. E estava assistindo a semifinal do MasterChef. Era pra mim estar fazendo isso? Não. Era pra mim estar limpando a casa. Mas eu fiz. E agora eu vou fazer comida. O arroz já tá pronto, né? Eu fiz arroz ontem à noite. Mas agora eu vou cozinhar feijão e vou fazer carne e legumes para a gente almoçar. E já vou dar uma limpada nessa cozinha, né? Lavar essa louça, dar uma limpada no armário. E aí depois eu vou. Enfim, tem que limpar o fogão, limpar a casa toda. Resumo é isso. E depois eu venho com a atualização pra vocês, porque eu vou aproveitar também pra gravar lá pro TikTok. Enquanto eu tô fazendo essa limpeza aqui, eu vou gravar pro TikTok. E eu tô fazendo um vlog do meu dia também pra postar no Instagram. Então é isso. Então depois eu volto com a atualização pra vocês, se eu cumprir as metas do dia. As principais metas do dia é colocar minha casa em ordem e eu preciso tirar uma foto para o meu perfil, né? Foto de perfil de todas as redes. Então, eu vou limpar a casa, almoçar, vou tomar um banho, lavar esse cabelo, finalizar o cabelo, fazer uma maquiagem, me arrumar e tirar a foto. As metas são essas de hoje, tá? Essas duas são as principais. O restante, se eu conseguir fazer, amém. Vou ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir, tudo bem também. Eu tinha vídeo pra editar pro YouTube, enfim. Mas eu vou deixar como principal limpar minha casa e tirar a foto pro perfil. É isso aí, bora lá.